Então, boa tarde a todos. Começamos mais um dia de atividades do nosso ciclo de conferências Trajetórias de Pesquisa, hoje com a mesa Saúde e Doença na História, que vai contar com a apresentação de duas mestrandas do nosso programa. A primeira a se apresentar é a Vitória Maria Rodarte, que é graduada em História pela Unesp, aqui de Franca, onde atualmente é mestranda com financiamento da CAPES e é membro do grupo Escrito sobre os Novos Mundos. Ela desenvolve pesquisas na área de história medieval, história da saúde, ordens religiosas no medievo, e hoje nos fala sobre saúde e vida monástica na Idade Média, caminhos da história. Mais uma vez, obrigada, Vitória, pela sua presença e aceite em participar do evento. A palavra é sua por 25 minutinhos, tá bom? Obrigada, Carol, pela apresentação. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer, né, a Carol, a professora Suzane, pela oportunidade, pelo convite, agradecer também a CAPES pelo financiamento da pesquisa, e vou falar um pouquinho sobre saúde e vida monástica, né, como a Carol apresentou, e começando um pouquinho da iniciação científica, né, quais foram as dificuldades de trabalhar esse assunto, principalmente na Idade Média. Quando eu comecei, né, a pensar sobre isso, estava no primeiro ano, né, a gente começa a ter as disciplinas, tive medieval, e me chamou muita atenção a questão das ordens monásticas, principalmente a dos dominicanos, né, sob a figura do São Tomás de Aquino, porque, assim, me chamou a atenção o fato de que essa ordem especificamente, ela era muito voltada para a busca dos conhecimentos, né? Pelo senso comum, eu imaginava que essa vida monástica de abdicação não incluía essas tarefas intelectuais. E quando a gente viu São Tomás de Aquino, isso me deixou muito impressionada. E aí logo eu fui conversar, né, com a professora Suzane sobre essa ideia. Porém, né, apesar de ter interesse nesse personagem, na ordem dele e saber o período, faltava o recorte específico, né? E como já foi visto aqui no evento, o problema da falta de especificidade quando, né, temos algumas escolhas assim de personagens muito importantes. Mas, de qualquer forma, eu tinha consciência de que o meu interesse era nas ordens monásticas, né? E eu até procurei dos dominicanos, sem ser o São Tomás de Aquino, encontrei o Juan Lopes de Salamanca em Castela, mas tinha dificuldade da língua, né? Porque os documentos ou estavam em latim, pelo recorte temporal, ou era muito difícil ler aqueles manuscritos, né? Eu não tinha nenhum conhecimento paleográfico para fazer esse tipo de leitura. E aí, procurando outras ordens monásticas, me chamou a atenção a ordem de São Bento e principalmente a ordem de Cister, que usa a regra de São Bento, né? A regra de São Bento é um texto regulamentador, normativo do cotidiano dos monges. Eles usam essa regra, mas passaram por reformulações em busca de um ideal de vida mais voltado para a humildade e simplicidade. Então, me chamou a atenção a ordem de Cister, e quando fui procurar sobre essa ordem, mais informações assim apareceram sobre o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que é um mosteiro cisterciense em Portugal. Então, isso já foi um facilitador, porque, estando em Portugal, os documentos, né, que foram traduzidos nesse mosteiro já seriam em língua portuguesa. Então, isso viabilizava a pesquisa. E aí, observando alguns escritos da biblioteca desse mosteiro, né, uma biblioteca muito rica, apesar de ser a maioria textos religiosos, tem muitas traduções, né, então isso chamou muita atenção, e um livro especificamente, chamado Livro dos Usos da Ordem de Cister. Ele foi copiado em 1415, e ele entra num gênero textual chamado os costumeiros. Então, são esses livros que, de uma forma mais específica do que a própria regra,
eles falam sobre o cotidiano desses monges, né, do dia a dia em vários aspectos. Procurar um pouco mais sobre a biblioteca de Alcobaça, digital, possui vários exemplares digitalizados de obras que pertenceram a esse mosteiro, né? Inclusive, esse livro que eu trabalhei estava disponibilizado, e aí quem quiser conhecer um pouco mais, eu convido a assistir o vídeo, né, do projeto Nova Guia. A Carol explica como acessar e procurar usar esse acervo, né? E ele tem vários documentos importantes desse mosteiro. Inclusive a regra de São Bento em algumas edições, o livro dos usos em outras edições, livros de visitações, definições. Então, analisando um pouco mais do livro dos usos da Ordem de Císter, lá na Biblioteca Nacional Digital, né, de Portugal, a gente tem a cópia digitalizada. Então, era possível analisar detalhadamente esse manuscrito. Só que na iniciação científica eu ainda não tinha os conhecimentos, né, necessários aí para poder analisar adequadamente o conteúdo do livro, porque ele é escrito numa grafia totalmente diferente da nossa, mesmo sendo língua portuguesa, tem muitas abreviações que nós não conhecemos, então isso dificultava muito o trabalho. O que viabilizou a iniciação científica foi o fato de que, sobre esse livro e seu conteúdo, havia 2 estudos paleográficos, né? E aí eu até trouxe aqui um exemplo, porque quem pensa trabalhar esse período, isso pode ser, sim, uma coisa muito importante. Isso aqui é a primeira página, né, uma das primeiras páginas do livro dos usos, e o manuscrito está em boas condições, né, é possível analisar aqui algumas coisas que estão escritas, mas nem todos estão assim. E por já ter esses 2 estudos paleográficos, né, os profissionais da área conseguiram analisar a grafia e transcrever de modo que nós consigamos entender bem o seu conteúdo. Então, isso pode ser, assim, um problema da pesquisa, né? Se na iniciação científica eu fosse transcrever, traduzir, eu perderia muito tempo, assim, talvez não fosse possível o tempo para realizar tal trabalho. E ainda assim, não é só transcrever, você precisa analisar as informações, estudar um pouco do contexto da época, né? Um pouco da cultura monástica em Portugal, história da igreja, o contexto até político, para saber como foi a relação da igreja e do poder régio nesse período. Então, envolve muitas etapas. E o fato de já ter o estudo paleográfico viabilizou muito. Mas, embora eu tivesse uma fonte para analisar, né, o recorte temporal, o recorte espacial, faltava a questão fio-condutora da minha pesquisa, né? E aí eu tinha dificuldade de analisar mais fontes escritas, porque nem todos, como eu falei, tinham já o estudo paleográfico. Então, na monografia, analisando a questão dos trabalhos manuais, né? Quem conhece um pouco da ordem beneditina, né, dos beneditinos, o lema é o ora et labora, né, a oração, o trabalho, a importância desse trabalho, e vendo o volume de traduções realizadas nesse mosteiro, me fez questionar qual era o papel da escrita para eles, né? E a monografia trabalhou em cima da sacralização da escrita na produção cisterciense em Alcobaça no século XV. Então, quando a gente pensa no trabalho, né? Ora e trabalha. Muitas vezes nós refletimos apenas sobre os trabalhos braçais, os trabalhos agrícolas, os afazeres domésticos do mosteiro, como cozinhar, servir os irmãos. Mas nesse ponto, o monge copista, ele também realizava um trabalho manual que era muito penoso, porque envolvia a preparação do pergaminho, aí você tinha que cortar, riscar, tinha o trabalho das iluminuras, que eram aqueles desenhos, né, nas folhas do texto. O copista, ele trabalhava num lugar mal iluminado, porque não podia ter fogo, era um risco.
Muitas vezes, esses monges precisavam de livros individuais de oração, e para dar conta da demanda, você fazia a tradução simultânea, ou seja, uma pessoa lia e os outros copiavam simultaneamente. Isso gerava vários erros, né, de grafia, porque cada um escuta de uma forma. E outra coisa que me fez refletir muito sobre isso foi o fato de que os estudos apontam que mesmo com o surgimento da imprensa, é, esses trabalhos manuais de cópia continuaram. E eu pensava, mas por que que continuou se com a imprensa poderia haver uma produção muito mais rápida e eficiente, né? E aí eu percebi que para eles o trabalho tem esse caráter redentor. Então, era importante você ter o trabalho para evitar o ócio, para evitar o pecado, né? E conquistar a salvação. E também nesse aspecto se desenvolveu uma crença no meio monástico, por conta desses copistas, que a cada letra que eles copiavam, um pecado era perdoado. Né? Então, quanto mais eles copiassem, se eles escrevessem muitos livros, eles teriam muitas de suas faltas perdoadas. E aí, para continuar analisando isso no mestrado, eu não podia continuar com esses documentos, né, com a regra de São Bento, com o livro dos Ustos, porque eles eram muito gerais. Então, nós temos vários documentos que, apesar de ter nomes diferentes, eles têm prescrições muito parecidas. E para o mestrado, né, isso requeria uma maior especificidade. E aí eu comecei a pensar. Então, no primeiro momento, eu trabalhei com as traduções, as cópias dos manuscritos, como um trabalho manual previsto na regra de São Bento e nesses livros. Mas haviam outros tipos de trabalhos que também eram muito importantes nesse período. E aí eu comecei a perceber que com mais frequência eu vi a questão do cuidado dos enfermos nesses documentos, né? Porque o próprio São Bento, ele ordena o cuidado com esses enfermos, um lugar específico para cuidar deles. Os costumeiros, né, o livro de usos e costumes, ele ordenava algumas práticas específicas, falava de algumas situações que podem parecer até inusitadas. Então, eu comecei a pensar melhor sobre isso. Então, eu até trouxe aqui do estudo paleográfico, não sei se está dando para ver o slide, mas alguns pontos que são abordados nesse livro, né? Como tratar os enfermos, como ungir os enfermos, o que fazer quando alguém estiver com vômito ou com sangrando, né? E aí ele traz várias especificações. O que fazer se o nariz do padre de sangrar durante a missa? Mas e se for de uma pessoa do coro? E se for à noite? E se for no refeitório? Como realizar a sangria, que era um procedimento médico da época? Então ele traz várias dessas informações. E no mesmo livro nós encontramos informações litúrgicas, de organização do mosteiro, de como escolher os cargos, como dividir os trabalhos. São muitas informações no mesmo livro. Só que, como eu falei, são informações que foram copiadas e reutilizadas, então não tinha muita coisa diferente. E para pensar nos enfermos, né, na pesquisa do mestrado, também me faltava uma questão para o recorte. E aí, qual seria o meu objetivo? E aí eu comecei a ter mais problemas. Por exemplo, para continuar analisando o mosteiro de Alcobaça, eu precisava ter uma pergunta, uma questão que justificasse essa escolha. E eu não estava conseguindo. Então, nas primeiras tentativas, por mais que eu lia vários estudos sobre a enfermaria, hospital e tudo mais, eu acabava fazendo a história do mosteiro de Alcobaça e não entrava na especificidade. E aí surgiram algumas ideias, né, conversando muito com a Suzane, o pessoal do grupo, eles foram tentando me ajudar a pensar de formas diferentes. E primeiro eu tentei verificar se havia algum diferencial entre os mosteiros cistercienses femininos e masculinos no que diz respeito ao cuidado dos enfermos. Só que me lembro que algumas semanas alguém falou, né, sobre os imprevistos aí, o acaso, e eu tinha uma ideia muito, né,
animadora, mas quando eu fui analisar as fontes, elas não correspondiam àquilo que dava certo, porque as atividades de saúde nos mosteiros femininos, elas eram posteriores ao século XVI. Então, isso saía totalmente, né, do meu, eu poderia abordar. Então, existia cuidado dos enfermos nos mosteiros femininos cistercienses, mas estava fora do meu recorte. Depois, eu tentei analisar a relação entre os cistercienses portugueses e o poder régio. E aí eu parti de uma documentação muito diferente, que era administrativa. Até então, eu já tinha visto a documentação religiosa, os textos normativos, prescritivos, né, litúrgicos, mas não os documentos administrativos. E aí, o que eu procurava? Se nessas cortes havia alguma reclamação ou reivindicação do mosteiro de Alcobaça, mas na verdade eu também não me encontrei. As informações que estão nesses documentos que foram editados também, né, não era um manuscrito, porque eu não ia saber ler com propriedade, elas traziam informações do clero de modo geral. Então, tinham reclamações sobre a conduta do clero, alguns mosteiros que hospedaram pessoas não deu muito certo, né, tiveram problemas, mas nada de Alcobaça. E aí surgiu a opção de comparar o cuidado dos enfermos em Alcobaça e o cuidado dos enfermos no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. E assim, Coimbra é uma grande referência nesse aspecto, porém, eles partem de uma regra diferente. Né? Os cistercienses usam a regra beneditina e Coimbra a regra agostiniana. Então, eu teria que entrar no mundo dos agostinianos para tentar entender melhor qual seria a importância desse serviço para eles, por que eles realizavam, quais procedimentos eram feitos, quem eles atendiam. E por mais que fale assim, é um mosteiro também, tem algumas diferenças principais, né? Então, a melhor opção, depois de todos esses problemas, foi analisar outros mosteiros cistercienses portugueses. Né? E assim, há algumas dificuldades, faltas de estudo sobre esses outros mosteiros, porque a maioria dos pesquisadores analisam Alcobaça, né? E aí eu já vou falar um pouquinho por que Alcobaça, mas existem sim outros mosteiros, e aí eu até trouxe uma planta de modelo cisterciense, porque era uma ordem muito padronizada, eles tentavam ao máximo uniformizar todos os aspectos da vida monástica, inclusive a construção dos mosteiros, e aí sempre tinha uma parte do mosteiro destinada à enfermaria, ou lugar, sei lá, refeitórios, dormitórios, era tudo muito padronizado. Então eu sabia que se eu fosse analisar outros mosteiros cistercienses, eu sabia que em cada um deles haveria uma enfermaria, mas não sabia exatamente o que encontrar. E aí, um estudo de um cisterciense francês, né? Porque a ordem de cister surgiu na França. Um francês, foi analisar as abadias cistercienses portuguesas. E aí ele começou a apontar alguns diferenciais de Alcobaça, que seria o próprio espaço físico, né? Alcobaça teve um período que conseguiu uma autonomia da ordem, da própria ordem, para não participar das reuniões anuais, para traduzir escritos para a língua portuguesa, o que não era comum dentro da ordem de Cister, e como ao redor de Alcobaça se instituiu para os povoados e o núcleo populacional foi crescendo, o mosteiro também cresceu com tudo isso. E durante os anos, a enfermaria ela mudou de lugar várias vezes, ou seja, até mesmo a planta de modelo cisterciense, Alcobaça não seguia como as outras abadias, mas todas necessariamente tinham um espaço da enfermaria e um enfermeiro. Então eu comecei a analisar alguns outros mosteiros, como São João de Tarouca, o São Mamed de Lorvão, que inicialmente era masculino e depois passou a ser feminino, Santa Maria de Maceiradão e Santa Maria de Salcedas. E aí, além desses dois textos que eu já falei, né, que é o Livro dos Usos e a Regra de São Bento, eu procurei outros
escritos que poderiam dar informações sobre esse período. E comecei a procurar meios de entender um pouco mais da paleografia para conseguir interpretar, ler, né, certinho esses manuscritos. E então eu encontrei livros de visitações e as definições de Cister. As definições, elas eram atualizadas anualmente nas reuniões que aconteciam, né, dessa congregação. E as visitações, basicamente, eram os inspetores que eram mandados para cada um desses mosteiros cistercienses para verificar se eles estavam agindo conforme as regulamentações. Então, nesses textos das visitações, eles são muito ricos porque eles trazem informações de coisas que não estavam saindo tão adequadamente assim. E quais foram as soluções que eles encontraram para esses problemas? Então, tem algumas visitações que estão editadas, estão num livro, tem na biblioteca, por exemplo, da Unesp, então isso já facilita muito o trabalho. O desafio é conseguir conciliar isso com um momento de pandemia, onde a gente não tenha um acesso amplo aos livros. Então, a gente às vezes tem que procurar outras saídas, porque a biblioteca não está funcionando, às vezes o livro não tem aqui no Brasil. No caso, eu estou tentando olhar os próprios manuscritos. Eu fiz um curso iniciante de paleografia e estou tentando treinar a minha leitura e aperfeiçoá-la. E aí a minha pesquisa, no momento, ela está em andamento, né? Eu trouxe aqui apenas um exemplo, já encaminhando para o final, sobre o problema dos manuscritos. Esse é do século XIV, mas é muito difícil ler ele, pelo estado de conservação, e a grafia, ela está bem diferente. Esse aqui do século XV já dá para ver, né? Começa-se o prólogo da redação de São Bento Abade. Então, a gente vai treinando, lendo livros que auxiliam nesse estudo da leitura dos manuscritos. E uma coisa que eu me deparei essa semana, me chamou muita atenção, foi uma fala da Iria Gonçalves, né? Onde ela fala que o potencial de uma documentação, ele nunca se esgota. O que, na verdade, se esgota é a nossa capacidade de interrogar de forma pertinente, diversificada e interpretar depois as respostas que ela nos transmite. E do mesmo modo que vários, né, investigadores podem questionar um único documento, um único investigador também pode, né, tentar vislumbrar várias facetas ali de um mesmo documento. Isso me chamou a atenção porque, analisando essa documentação, além de trabalhar com a escrita, né, e agora os espaços de saúde, num dos trabalhos do mestrado eu consegui averiguar a questão do silêncio como um exercício espiritual, né, averiguar a questão da alimentação, especificamente do mosteiro. Então, assim, é o que eu também tenho tentado fazer dentro da profissão, né? Cada vez mais aperfeiçoar as questões que eu faço para uma documentação. E se tiver alguém que quer começar a estudar o monasticismo, eu indico um guia temático que o Saulo Antônio Gomes fez da Bibliografia de História Monástica Medieval, onde ele aponta linhas de pesquisa e, assim, o começo de uma bibliografia para quem quer começar a explorar esse universo. E quem quiser conhecer um pouco mais da fonte também, eu participei, né, também do projeto Pontes para o Passado, e tem um vídeo, né, falando sobre o livro dos usos da Ordem de Cister, e também convido a todos a verem lá o projeto Pontes para o Passado, nova guia no canal do CEDAP, porque isso ajuda muito a gente que está aí com a pesquisa em andamento. E é isso. Vitória, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que você conseguiu mostrar com muita clareza os passos que você foi percorrendo e, mais do que as dificuldades, as soluções que você foi encontrando, porque muitas vezes se deparar, por exemplo, com um manuscrito que é ilegível para nós pode parecer uma barreira intransponível. E você foi mostrando justamente os caminhos. Se eu não consigo fazer dessa forma, que outras interrogações eu posso fazer? Como buscar outros acertos? Achei excelente. Muito obrigada mesmo pela sua participação. As questões a gente vai deixar para depois da fala da Ana Luísa. Tudo bem? Que
é para quem eu passo imediatamente a palavra. Ana Luísa Mendes Veríssimo também é graduada em História pela Unesp, também é mestranda aqui no nosso programa de pós-graduação e também é membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos. Ela desenvolve as suas pesquisas na área de História Moderna, História da Medicina e da Cirurgia Portuguesas, cuidado com o corpo feminino nos escritos médicos, e hoje a sua apresentação é intitulada Das parteiras aos cirurgiões, alterações nas formas de curar na história. Muito obrigada, Ana, a palavra é sua. Boa tarde, eu queria agradecer o convite pelas professoras Ana Carolina e Suzane. Eu acho muito legal essa oportunidade e muito legal o evento também, que propicia uma boa noção de pesquisa para quem está começando agora. A minha pesquisa, eu iniciei ela quando eu estava no terceiro ano, essa pesquisa sobre saúde no período moderno. Ela se deu muito porque eu era estagiária do SEDAP. Eu trabalhei no SEDAP desde o meu primeiro ano da graduação até eu me formar. E no SEDAP tinha um projeto que era muito legal, que era a Árvore da Vida, em que a gente fazia a transcrição da obra que é a Árvore da Vida, que ela foi escrita por um jesuíta português, o Afonso da Costa, e ela era a transcrição de um manual médico. E eu comecei a fazer essa transcrição, que é lá do século XVIII, no começo com bastante dificuldade, aí depois você vai pegando o jeito e vai melhorando. E comecei a me interessar muito por essa questão de saúde, de medicina, de cuidado com o corpo. E eu tinha outro objeto de interesse também, que era mulher. E aí eu fiz uma coisa que a professora Suzane já falou, e o Aslan também já falou na quarta, que foi, ao invés de fazer um recorte, eu acabei fazendo ao invés de fazer um problema, eu acabei fazendo um recorte, né? Eu acabei recortando uma coisa que já estava meio recortada, que é essa questão de cuidar do corpo da mulher, cuidar do corpo feminino na Idade Moderna. Bom, como eu tinha esse interesse, como eu tinha esse tema, ao invés de ter essa pergunta, eu inicialmente tentei achar uma médica em Portugal que trabalhasse que exercesse a profissão da medicina. Não encontrei. Foi, assim, bastante frustrante no começo, porque eu queria muito achar uma médica que trabalhasse, que exercesse essa profissão de uma forma oficial, e não achei. Inicialmente eu optei por trabalhar em Portugal, assim como a Vitória também tinha essa questão do idioma. Como eu ainda tenho bastante dificuldade com o inglês, mas estou tentando melhorar isso, na época eu tinha mais ainda, então eu acabei indo para Portugal. Enfim, como eu não encontrei essa médica, eu acabei tentando achar um saber que não fosse oficial, um saber que fosse extra-oficial e que também era muito importante para a época, porque na época não existiam muitas universidades de medicina no Reino Português. Basicamente, você só pode falar de Coimbra, um pouco Évora, mas muito Coimbra, e o que se tinha eram poucos médicos que se formavam, a evasão do curso ela era grande, e em comparação, por exemplo, à teologia, você tinha um número de pessoas muito maiores graduadas do que em medicina. Então, não havia médicos nem de longe o suficiente para o reino português e para as colônias. Nisso, você tinha um saber de cura muito informal, que era exercido através das curandeiras, das parteiras e das próprias ordens religiosas, como a Vitória também expressou no período moderno. Você vai ter os jesuítas, que também vão produzir obras de compêndios médicos e também vão exercer esses saberes de cura. Bom, eu fui primeiro para essas curandeiras, e eu encontrei até bastante coisa sobre elas, muito em documentação inquisitorial. E aí aconteceu que eu não gostei muito dessa documentação inquisitorial. Não foi uma coisa que me foi prazerosa de trabalhar. E eu acho que isso é muito importante falar, porque a pesquisa, como já foi dito nos outros dias, ela é uma coisa muito solitária. Então, você precisa gostar bastante, você precisa ter essa identificação com a fonte, que eu não tive quando eu fui trabalhar com a documentação inquisitorial. Bom, nisso eu me voltei para o saber oficial, que seria, então, exercido somente por médicos. E dentre esses médicos, eu comecei a tentar entender como eles trabalhavam com a saúde da mulher, como eles viam a mulher e o corpo feminino no período moderno. A primeira pessoa assim, que eu me deparei foi o Rodrigo de Castro. Ele escreveu essa obra em latim,
que é da Universo Mulher e Medicina. Ela foi escrita no início do século XVII. Ela vai ter duas edições, uma logo em seguida da outra, uma em 1603 e a outra em 1604. Ele faz uma nova edição porque a mulher dele vem a falecer no parto do terceiro filho, e ele faz uma nova edição advertindo para os perigos do parto. E aí é a primeira obra que se tem em Portugal que vai tratar única e exclusivamente da mulher e da saúde da mulher. De que forma ela trata? Ela é dividida em duas partes. A primeira parte ela vai abordar a questão da fisiologia, falando anatomicamente da mulher, e a segunda parte ela vai falar e abordar os problemas femininos, a menstruação, problemas uterinos, gravidez, problemas de partos complicados, esse tipo de coisa. Bom, até eu achei muito legal, mas o problema era que ela era escrita em latim, e como eu não domino a língua, isso era um problema. Um outro problema é que essa obra ela foi uma especificidade que se teve, porque não se escreveu mais uma obra só sobre mulher num período aí de 200 anos, de mais de 200 anos. Você tem um hiato de mais de 200 anos entre o Rodrigo de Castro e as obras do século XIX que vão abordar o corpo feminino. E aí eu comecei a pensar um pouco do porquê esse ato, porque não se falava muito sobre mulher, do que se falava sobre mulher. E aí eu cheguei no meu recorte temporal inicial da minha iniciação científica, que foi o século XVIII. Por que trabalhar o século XVIII? Porque no século XVIII houve uma mudança na forma como se vê a ciência no geral. Houve uma espécie de laicização da ciência e das ciências médicas também, principalmente em Portugal. Nos outros países ocidentais europeus, como Inglaterra, França, Holanda, Espanha, esse movimento ele já acontecia, mas ele acontecia mais no século XVII do que no XVIII. Portugal teve mais isso no século XVIII, principalmente com a Real Academia de Ciências de Lisboa. Bom, então você vai ter uma mudança de uma medicina mais religiosa e mais hipocrática para uma medicina mais laica, mais cientificista e mais padronizada. É legal falar que esse movimento não foi um movimento linear. O que eu quero dizer com isso? Que não significa que, nossa, no começo do século XVIII você vai ter médicos que vão fazer uma medicina mais religiosa, no final do século XVIII você vai ter médicos que vão fazer uma medicina unicamente mais cientificista. Você encontra médicos no final do século XVIII que vão fazer uma medicina mais religiosa, uma medicina mais hipocrática. Mas o que se vê de uma forma geral é um movimento que se começa no final do século XVII, início do século XVIII, e que vai terminar aí no século XVIII de uma forma geral com um saber mais científico, mais cientificista. Na maioria das obras, o movimento que se vê é esse. Bom, e daí eu peguei e fui estudar no meu TCC um único médico, que foi o João Curvo Semedo. Por que eu fui estudar o João Curvo Semedo? O João Curvo Semedo, ele era um médico muito importante do começo do século XVIII, final do século XVII, começo do século XVIII. Ele tinha status de pureza de sangue, que era uma coisa muito importante ainda em Portugal. Portugal teve uma formação bastante miscigenada entre os judeus e os mouros, e você ter esse status de pureza de sangue ainda no século XVIII era bastante importante e fez com que ele galgasse algumas posições de prestígio na sociedade portuguesa. Ele escreveu diversas obras, ele foi membro da Academia Real, não da Academia Real não, gente, desculpa. Ele foi médico da Santa Casa de Lisboa, perdão. Enfim, ele escreveu uma série de obras e algumas das obras dele tiveram reedições, o que é um sucesso editorial você conseguir fazer com que suas obras tenham reedições. Dos compêndios que ele publicou, 4 ele vai tratar da saúde da mulher, 4 ele vai tratar de mulheres, 4 ele vai falar de partos, de problemas uterinos, de menstruação e esse tipo de coisa. Eu dou um pouco de destaque para observações médico-doutrinais, em que ele vai falar que a própria esposa dele veio a falecer no parto dos filhos gêmeos dele. Ele não chega a ter filhos no casamento, ele não se casa novamente e depois ele acaba tendo um filho só bastardo. Mas ele fala disso, e ele fala também nessa obra da dificuldade que os médicos iniciantes vão ter em se fazer partos, que o maior medo que um médico iniciante tem é justamente realizar partos.
Bom, até aí meu TCC estava bem encaminhado. E o que eu pensei? Agora que eu vou chegar no mestrado, eu vou estudar as enfermidades que acometiam o corpo feminino em todo o Império Português. Eu vou pegar esse médico específico que eu analisei e vou estender isso para todo o Império, para todos, analisar diversos médicos do Império Português. Aí eu tive dois problemas. O primeiro dele já foi logo de cara na entrevista do mestrado, as professoras da banca já me sugeriram a dificuldade em se fazer um estudo do Império Português no pouco tempo do mestrado, que era uma coisa quase inviável, assim, o tempo é muito pequeno para que eu fizesse um estudo de todo o Império, das colônias, da metrópole, esse tipo de coisa. E aí eu acatei a decisão de melhor ficar só em Portugal mesmo, apesar de eu gostar bastante do Império. E o outro problema é que, à medida que eu fui levantando essa documentação, estudando esses médicos e vendo que eles falavam sobre o corpo feminino, eu acabei me frustrando um pouco, porque eu tinha uma expectativa de que eles iriam dar uma diferença muito grande para o tratamento das enfermidades que acometiam o corpo masculino em oposição ao feminino. Por exemplo, uma dor de cabeça poderia ser uma dor de cabeça diferente para um homem e para uma mulher, o tratamento delas pudessem ser diferentes. E à medida que eu fui estudando e me aprofundando na bibliografia, eu vi que não tinha essa diferença. Que essa diferença, quando muito, ela estava atrelada ao peso. Geralmente, para as mulheres, havia um tratamento com uma menor quantidade de posologia, daquilo que você vai usar para tratar em relação ao homem. Mas isso por si só não era o suficiente. De uma forma geral, o tratamento que se estabelecia para o homem e para a mulher, ele era o mesmo, ele só se diferenciava naquilo que a mulher tem de diferente, né, no sexo feminino, das doenças uterinas, no útero, na gravidez, no parto, nesse tipo de coisa. De resto, o tratamento era o mesmo. Então, eu vi que não dava para fazer um estudo de gênero nesse tipo de coisa, e fui procurar aquilo que os médicos mais falavam, que era essa questão do parto, que era aquilo que aparecia com mais frequência nas minhas fontes. Porque quando aparecia alguma coisa de mulher, era, na maioria das vezes, relacionada a parto. Que, como o Semedo mesmo fala, havia um certo receio dos médicos em se realizar parto, havia um medo. Bom, e no final, a minha proposta final acaba sendo compreender a cientificação dos partos no âmbito da medicina em Portugal no 700. Aí é interessante falar que eu percebi que, da mesma forma que acontecia um certo deslocamento dessa medicina, que ela passa a ser mais científica, mais padronizada, mais laica, esses médicos eles também vão começar a reivindicar para si o direito de realizar partos, que era uma coisa que não acontecia anteriormente. Com exceção do Rodrigo de Castro, você não tem no século XVII e nos séculos anteriores uma ideia desses médicos tentando reivindicar, pelo menos em Portugal, essa ciência dos partos, deles tentando fazer partos, ou deles falando disso, de cirurgiões falando disso, e eles vão falar muito mal, inclusive, das parteiras, falando que várias mulheres morrem por incompetência delas. Então, o que eu observei com isso? Que havia um embate de saberes entre esses médicos e cirurgiões, que eram um saber oficial de cura, e essas parteiras, que eram um saber mais informal de cura e de se realizar partos. Dentro desse âmbito do parteiro já havia essa disputa. Bom, é óbvio que quem ganhou no final acaba sendo esse discurso médico, como a gente vai ver na medicina do século XIX, na medicina como ela é hoje. A partir disso, eu investiguei a minha hipótese maior do meu mestrado, que ainda está em investigação agora, né? Que é por que houve esse deslocamento, por que esses médicos, eles quiseram reivindicar para si o partejo, né? Bom, eu queria enfatizar aqui o posicionamento da professora Maria de Fátima Reis, que ela faz uma colocação que existe uma diferença, que existe um deslocamento de saber das parteiras que são mulheres para os médicos e cirurgiões que são homens, e dessa forma haveria um deslocamento também dessa questão do gênero. Eu acho que isso é válido, mas eu acho que isso por si só é muito insuficiente para que você aponte todo esse movimento. Então, eu trabalho com outras hipóteses para além dessas.
Uma delas é a mortalidade de neonatos, que para mim parecia uma hipótese muito lógica de por que acontecia, né? De por que houve isso. Porque se estavam morrendo muitas mães, estavam morrendo muitas crianças recém-nascidas, poderia ser uma hipótese muito forte de por que esses médicos estavam querendo trabalhar com isso. Bom, eu fui pesquisar nos registros paroquiais com muita esperança de que isso me confirmasse, e foi uma coisa que não me confirmou, que acabou não me confirmando. Eu não vi uma variação na mortalidade muito grande quando você pega desde a metade do século XVII para até 1760, 1770, mais ou menos, não tem uma variação de mortalidade de neonato muito grande. Você vai ter uns episódios esporádicos em que há uma peste ou há uma colheita ruim, enfim, esse tipo de coisa, mas não tem. No geral, esse número ele se mantém alto. Há uma mortalidade alta que se mantém. E aí eu comecei a pensar um pouco de quem são essas mulheres, né? De quem são essas mulheres que esses médicos falam quando eles falam de partos e quando eles falam desses problemas das mulheres. Porque, como eu já disse, a medicina era uma coisa que ela era uma coisa que ela era muito escassa, os médicos eram algo muito escasso, mesmo no reino português, mesmo em Portugal, mesmo enquanto metrópole, não era uma coisa tão fácil assim você conseguir encontrar médicos. Então, de quem esses médicos falavam, né? De quem eram essas mulheres que eles tratavam, uma vez que a medicina nessa época, ela era muito baseada em relatos, muito baseada em experimentos. Então, quando eles descreviam, algumas vezes eles até falam o nome dessas mulheres, tipo, dia tal eu tratei a fulana. Então, quem eram essas mulheres de quem eles falavam? Pensando nisso, eu acabo chegando à conclusão de que são mulheres muito da elite, das casas enquanto famílias, né, daquelas famílias nobres portuguesas. Uma vez que a assistência de médicos ela estava bastante voltada para esse tipo de coisa, essa assistência oficial. E aí, quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu vi que realmente há até um decréscimo nas casas reais, né, nas casas da nobreza portuguesa do século XVII para o século XVIII, justamente porque há uma mortalidade muito grande de neonatos e há uma falta de descendência. E essas casas, elas tinham uma preocupação com essa descendência, em gerar descendentes, né, em ter descendentes. Então, eu acho que isso é uma das hipóteses, mas ainda está em investigação. Uma outra hipótese seria o próprio crescimento e a padronização do saber médico científico nesse contexto europeu. Esse movimento de deslocamento de saberes das parteiras para os cirurgiões, ele não é uma exclusividade portuguesa. Ele vai acontecer na França, na Inglaterra, na Holanda, na Espanha, em basicamente todos os países da Europa Ocidental. Em momentos diferentes, mas ele acaba acontecendo em vários países. Então, a padronização desse saber médico científico também dá indícios do que pode ter acontecido. Agora, já me encaminhando para o final, a documentação que eu trabalho, só queria fazer uma exposição breve sobre ela, são esses registros paroquiais para estudar a mortalidade, os manuais que foram produzidos dedicados exclusivamente ao partejo, porque embora você não tivesse obras que tratassem só de mulher, você tinha obras que tratassem só de parto. E é interessante frisar que nenhuma dessas obras ela é necessariamente inédita, elas são todas traduções. Você não tem no século XVIII nenhuma obra para parto que seja produzida de fato por um médico ou cirurgião português. Elas são todas traduções desses médicos. Elas são todas traduções de obras que você tinha no exterior, principalmente as francesas. Eu vou trabalhar com 3 manuais de partos. E os compêndios médicos que eu analiso são do João Curvo Semedo, do Francisco da Fonseca Henriques, do Antônio Nunes Ribeiro Sanches, do Jacó Castro Sarmento e do teólogo Luiz Antônio Verney. Por que eu trabalho com teólogo? Porque o Verney ele foi muito importante para a reformulação dos cânones na Universidade de Coimbra, em 72. Quando acontece essa reformulação do curso de medicina, esse curso de medicina ele passa a ser um curso mais laico, mais científico, o Verney ele atua diretamente para que esse tipo de coisa acontecesse. Ele está muito fortemente por trás dessa reformulação dos cânones da universidade, que era a maior universidade que se tinha na época no Reino Português. Eu acho que é isso. Ai, meu Deus. Obrigada, Ana. Também achei a sua apresentação
muito clara do processo, né, que você teve, que foi de sair de uma ideia prévia, de uma expectativa, que é, na verdade, o caminho, né? A gente parte de mesmo quando a gente não quer, não vai investigar quer dizer, quando a gente quer eliminar todos os a priori, né, e tentar formular, a gente sempre parte de alguma coisa que, em geral, é um interesse pessoal, um gosto, uma afinidade, enfim. E eu acho que, no seu caso, fica claro como é que, às vezes, as nossas questões para o passado, elas têm uma quebra de expectativa, né? A gente espera encontrar algumas coisas a partir das nossas expectativas e nem sempre é assim. E o importante é justamente se dispor a abrir mão dessas expectativas todas e ver quais são as interrogações possíveis. O que é que a gente pode perguntar para esses documentos e ainda afinado, né, aos nossos gostos, aos nossos interesses. Pessoal, percam a timidez, fiquem à vontade para fazer as questões. Só me avisem aqui nos comentários para a gente organizar a sequência. Lembrando que esse é um evento justamente para que os alunos, né, da graduação, que estão em iniciação científica, possam, sem vergonha, fazer as suas questões para tirar as dúvidas em relação à metodologia, à documentação, aos caminhos, não se inibam. Carol, obrigado, Ana, obrigado, Vitória, pelas apresentações, foi muito legal. A minha dúvida, né, que na verdade as duas, foi um pouco um tema, um objeto que as duas tocaram brevemente na apresentação de vocês, e agora com o encerramento da Carol, até eu acho que reforça até um pouco mais a questão, em relação a essa formulação de hipóteses, né? Parece que um pouco, que tanto a Vitória quanto a Ana, elas tinham algumas hipóteses quando elas começaram a pesquisa, e a minha pergunta, na verdade, até para ajudar as pessoas de graduação a pensarem, como formular essas hipóteses, né? Você dizer que está indo buscar algo, né? Buscar, seja como os monges tratavam, e aí você parte de uma hipótese de que os monges tratavam dessa doença e eles tinham umas regras para isso, ou como que o embate entre cirurgiões e parteiras se desenvolverem, você tem uma hipótese e busca, de uma certa maneira, comprovar esta hipótese, né? A minha pergunta é como formular isso, se vocês pensaram isso durante a trajetória de vocês, se foi importante ou se não importou muito. Era só isso. Obrigado, Carol, pelo espaço. Ana, Vitória, obrigado. Tá, eu vou começar então. Rodolfo, obrigada pela questão. Isso daí da hipótese é bem complexo mesmo, né? Porque antes de começar, eu também tinha várias expectativas. Ao longo da iniciação científica, eu fiquei, assim, achei fantástico a maneira como a Alcobaça tinha tantas fontes, né? Nesse sentido prescritivos, mas aí veio a decepção de ver que esses textos, eles eram muito gerais. E aí, quando eu fui mudar a questão, né, da escrita para os enfermos, se eu fosse ficar só em Alcobaça, não teria nenhuma questão, porque era aquilo, eles tinham a enfermagem, eles faziam a sangria anual 4 ou 5 vezes, né, e tinham o jejum, os enfermos eram isentos do jejum, então isso eram coisas muito claras, mas não tinha o problema. Agora, quando eu comparo Alcobaça com outros mosteiros, e cada um desses mosteiros tem suas próprias documentações regulamentadoras, aí vem através da leitura das fontes e dos estudos, começaram a surgir perguntas, e a própria documentação vem respondendo, falando, nossa, tinha a planta de modelo cisterciense, mas Alcobaça não está seguindo essa planta, os outros mosteiros estão, né? E vem a hipótese, por quê? Alcobaça é por conta da autonomia que ela recebeu do próprio Papa, pelos acordos, de certo modo, políticos, então são coisas que a própria documentação me mostrou, porque antes de confrontar isso com outros mosteiros, eu não tinha noção, né, do que seria o diferencial de Alcobaça, mas só colocando ela ao lado
de outras situações é que eu vi que era possível, né, essa pergunta, essa hipótese, e ela tem as respostas nos próprios textos das visitações, principalmente, que mostram essas diferenças entre o que era proposto na regra e o que realmente estava acontecendo. Obrigada pela pergunta, Rodolfo. Eu acho que é um pouco também daquilo que a professora Suzane falou na exposição dela, de muitas vezes a gente tentar olhar para o passado já fazendo uma pergunta que já quer a resposta pronta, e que a gente já quer saber aquela resposta e quer que seja daquela forma. E muitas das vezes não é assim, como eu falei quando eu pesquiso, quando eu fui tentar entender diferenças das doenças dos homens e das mulheres, eu não achei uma diferença significativa. No final das contas, o tratamento para as enfermidades que acometiam tanto os corpos masculinos e femininos, eles eram o mesmo. Então, eu acho que um pouco dessa formulação das hipóteses é você olhar para suas fontes, você entender essas fontes como produtores de conhecimento num determinado tempo, você entender aquele determinado tempo no qual elas estão inseridas, e a partir daí você tentar formular a hipótese de por que elas estão escrevendo aquilo, com quem elas estão dialogando, de que forma elas estão dialogando, para quem elas... acho que é um pouco disso, sabe? De você entender esses agentes enquanto produtores daquele tempo no qual eles fazem parte. Meninas, eu vou repassar aqui a pergunta do André, que fala assim: gostaria de perguntar pelo chat, ok, André? Ainda levando em consideração a última fala da Carol, nas apresentações de quarta-feira sobre o fazer histórico da regra e não do desvio, e considerando as fontes e documentos utilizados pelas duas palestrantes de hoje, me vem a dúvida de como se deve buscar inovação se fazendo a história da regra. Pois me parece, dada a formação básica, manuais didáticos, etc., que se busca o desvio para inovar, o que nem sempre é verídico. André, muito obrigada pela pergunta. Acho muito relevante isso que você disse, né? Porque, no caso, embora eu me depare com uma documentação que trate, às vezes, desses desvios, me interessa mais a questão da regra e das normas, o quanto aquilo era importante o suficiente para estar escrito, né? E ainda ser traduzido para que todos tivessem acesso àquilo. Então, assim, algumas coisas que eu me deparo na documentação, como eu até falei na exposição, parecem coisas insignificantes. Mas eu encontrei com muita frequência, então eu me questiono, isso realmente era muito importante para eles? Mas por quê, né? A maioria dos textos estavam em latim, então eles passam a traduzir para a língua portuguesa para todos terem acesso, como se diz assim, ninguém teria desculpa de não saber que aquilo era errado, né? E embora as visitações apontem o que não estava certo naquele período, e como a própria Ana falou, não quero procurar as minhas respostas e falar, eu quero saber quantos monges estavam fazendo errado, mas a relevância disso, né, dado o contexto, dado a importância, né, de seguir os modelos virtuosos, seguir o exemplo do santo, seguir o exemplo de Cristo, como aquilo era tão forte que impulsionava uma mudança total, né, de direção, impulsionava a mudança nos hábitos, na vivência, nos costumes, na crença, na alimentação. Então, para mim, é mais interessante a regra do que os desvios nesse sentido, porque isso realmente fez várias estruturas mudarem ali, né? Acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Eu acho essa questão do desvio muito importante, porque várias vezes a gente tenta buscar uma especificidade, um desvio que não tem tanta relevância mesmo. Quanto a isso, eu acho que o que eu faço é justamente o contrário, porque eu procuro uma coisa, eu procuro entender um movimento que não é de forma alguma desviante, que pelo contrário, foi um movimento que se consolidou. Essa disputa entre as parteiras e os médicos e cirurgiões foi o que se acabou consolidando, né? O saber desses médicos e desses cirurgiões, eles acabaram se consolidando no século XIX, no século XX até hoje, né? Partos são realizados por médicos. E, bom,
sobre isso, eu acho que é até um pouco essa questão que as pessoas procuram muito o desviante e elas acabam não olhando para aquilo que é mais geral, para aquilo que realmente marcou aquele tempo. Eu falo muito, eu falei, inclusive na minha entrevista de mestrado, que eu procurei pesquisar isso justamente porque ninguém pesquisava, porque os que pesquisavam muito, as pesquisas muito voltadas para o corpo feminino, elas se voltavam muito para esse saber extraoficial, para esse saber mais informal, e você não tinha no século XVIII, eu pelo menos assim, não conheço nenhum tipo de trabalho que vai tentar analisar o corpo feminino no século XVIII do ponto de vista daqueles saberes que eram oficiais, do ponto de vista desses médicos. E eu acho muito importante falar disso também, porque, afinal de contas, era o saber oficial, era o saber que se tinha na época como aquilo que se era a ciência, e é o saber que acabou ganhando essa disputa científica. Acho que essa questão ela vai voltar ao longo das apresentações, né? E a gente vai acabar recebendo respostas das mais variadas vertentes, o que é interessante para que os alunos que estão em formação tenham a oportunidade de escolher aí os seus caminhos. Mais alguma questão, pessoal? Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para as duas apresentadoras de hoje, para a Ana e para a Vitória. Primeiro, gostaria de parabenizá-las pelas apresentações, as duas foram muito claras e apresentaram questões muito interessantes para o desenvolvimento das pesquisas. E eu queria saber um pouco como vocês delimitaram um pouco os recortes temporais das pesquisas. Porque, no caso da Vitória, como são diferentes ordens, e nós sabemos que são ordens de vida longa, não seria possível pensar uma história de toda a ordem, né? E no caso da Ana, também pela questão dos livros, quanto dessa nova documentação que você está trazendo, né, dos registros paroquiais, como também você pensou um pouco o recorte temporal dentro desses diferentes documentos. Bom, obrigada pela pergunta, Janaína. Isso é uma coisa muito interessante, porque se eu fosse analisar a enfermaria e os cuidados médicos de Alcobaça posteriormente, a partir do século XVII, eu teria muito mais informações, né? Porque há um incentivo ali da escrita da história do mosteiro, então nós temos vários cronistas oficiais de Alcobaça e da própria Ordem Cisterciense, e eles buscam, né, até mesmo recuar, voltar ali no início do mosteiro, nessas instituições, a própria enfermaria, né, citada em alguns desses estudos da história cronológica da Abadia de Alcobaça. Mas o que me inquieta é justamente isso, porque antes, mesmo existindo a enfermaria, mesmo existindo os procedimentos, né, que eram feitos corriqueiramente ali, por que ninguém escreveu sobre isso, né? O que nós temos é o espaço físico, nós sabemos por esses livros regulamentadores as práticas, né, que eram realizadas, e algumas informações da botica, algumas movimentações financeiras, o incentivo financeiro, né, que a Alcobaça recebia. Então, assim, é um trabalho mesmo de levantar essas hipóteses, juntar todas essas informações que eu tenho, né, do século XV, e me interessa principalmente o século XV pelo impulso das traduções. Então, essas informações, elas são acessibilizadas, né, a partir do momento que são traduzidas para a língua portuguesa, e uma atenção maior do próprio poder régio para o mosteiro de Alcobaça, nesse período com as doações, né, que nós temos notícia. Então, assim, posteriormente até teria mais informações. Só que essas fontes prescritivas, elas têm uma maior presença no século XV. Isso foi o que me ajudou a fazer esse recorte temporal. Boa tarde, Janaína, obrigada pela questão.
Eu acho que o século XVIII, como eu disse, ele é um século muito rico para análise, justamente porque ele é um século de transição, em que você vai ter, ao mesmo tempo, médicos defendendo um galenismo, médicos já se apoiando num cientificismo, enfim, você vai ter esse debate, ele é bastante rico ao longo de todo o século XVIII. E eu acho que isso foi crucial para que eu olhasse para o século XVIII e enxergasse nele um recorte temporal. Você falou um pouco sobre os registros paroquiais, é bastante complicado trabalhar com registro paroquial, é um pouco cansativo, porque você tem que analisar nascimento e óbito das pessoas, e quanto a isso, eu analiso 3 cidades em especial, que são Lisboa, Coimbra e Évora. Por que essas cidades? Porque Lisboa era a capital, Coimbra por ter a Universidade de Coimbra, que tinha um curso de medicina que era bastante importante, e Évora também era um centro de produção de conhecimento bastante importante na época. Eu analiso esses registros, eles estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Eu não falei, a Vitória falou um pouco na apresentação dela, de onde ela pega as fontes dela, a maioria também pega na Biblioteca Nacional de Portugal, online, trabalho um pouco com esses registros que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e também trabalho com o Centro de Estudos Judaicos, porque alguns dos médicos que eu vou trabalhar, eles são cristãos novos, e então você tem uma documentação bastante rica no Centro de Estudos Judaicos, online também. Eu queria só comentar um pouco, não tem provavelmente perguntas, só também parabenizar as meninas, né, já foi bastante aqui comentado no chat a clareza das exposições, e como elas cumpriram a proposta muito bem, que é mostrar as idas e vindas da pesquisa, as etapas todas. A Vitória trouxe para a gente um pouco da dificuldade de trabalhar a documentação, especialmente nos períodos mais remotos, que é uma dificuldade que os alunos, eles têm que ter. A questão linguística, a Ana trouxe também, que é bastante relevante, porque muitas pessoas às vezes escolhem o objeto sem propriamente pensar nos limites linguísticos, o que é algo muito relevante. Então elas trouxeram aqui várias etapas, né, que mostram a dificuldade para se encontrar uma especificidade, a dificuldade, por exemplo, a Vitória chamou a atenção para as fronteiras da história, que muitas vezes nós podemos atravessar de um mundo a outro, que é, por exemplo, de uma ordem religiosa para outra, e que isso traz muitas dificuldades. Então, é importante para os alunos da graduação pensarem nisso quando eles forem delimitar seu objeto, porque às vezes há confluências, e essas confluências abrem portas que podem gerar uma outra pesquisa. Por isso é que eu fico sempre insistindo na especificidade, no recorte, na delimitação, que é algo bastante importante. Então eu acho que as duas apresentações, elas falaram muito bem sobre esses pontos, e a Ana também, ela, no depoimento dela, ela trouxe algo que é bastante relevante. Eu acompanhei um pouquinho, né, da trajetória dela, e eu achei interessante o fato de ela expor aqui que às vezes nós temos que, numa pesquisa, conciliar os nossos desejos e as possibilidades que nós temos com a documentação. Então é algo também bastante relevante. E eu queria comentar também a resposta que foi dada para o André, que eu acho que é interessante, porque na pergunta ele destacou um ponto que é interessante, que às vezes a gente pensa que o desvio é a novidade. Desde a década de 70 no Brasil, o desvio é a norma, no Brasil é a norma. Então é interessante você tentar, mas sem dúvida nenhuma a colocação dele é muito importante para nós, que trabalhamos a moral e as normas, porque realmente nós não podemos voltar a pensar em determinados critérios que são como os do século XIX. Então a gente tem que tentar encontrar algum aspecto de novidade, e isso realmente é difícil, mas certamente que não é o desvio, porque o desvio aí já desde o Vans e vários outros, né, nós sabemos que tem sido bastante forte no Brasil. Bom, era isso. Obrigada. Bom, eu só queria reiterar as observações da Suzane. Eu acho que vocês duas foram muito claras nas exposições, e mostra como são as encruzilhadas do trabalho, e como é que essas encruzilhadas têm soluções, né? Umas mais fáceis, outras menos, né? Vocês, eu acompanhei tanto a Vitória um pouco mais distante, a Ana mais próximo. Quais são os dilemas que vão sendo apresentados? E, de novo, o papel dos grupos de pesquisa é muito importante, porque as pessoas que pensam a história e conversam conosco a partir de pressupostos semelhantes,
nos ajudam a encontrar esses caminhos, ou pelo menos aventar algumas possibilidades para a gente procurar outro fundo documental, ou deslocar a questão, ou muitas vezes deslocar o recorte. Então, porque a gente não consegue saber de tudo, de todo o tempo, né? Então, por exemplo, o caso da Vitória, outras pessoas com quem ela dialoga, que também trabalham ordens monásticas, conseguem apresentar alguns caminhos. No caso da Ana, em relação à história da medicina, a história de Portugal, a mesma coisa. Então, esse diálogo é sempre muito, muito frutífero. E eu acho que vocês duas estão seguindo bons caminhos para as pesquisas em desenvolvimento. Foi muito bom ouvi-las. Já que não temos mais nenhuma questão, eu agradeço a presença de todos, estendo novamente o convite para na próxima quarta estarmos juntos aqui. E é isso.